Bem-vindos. Então vamos começar 5 minutinhos atrasados, o que tá bom. Eu sou o Graham e é um prazer imenso apresentar a nossa primeira palestrante da tarde, as senhoras e senhores. A minha co-curadora desse simpósio, a senhora Stephanie Hessler. Vocês já devem ter ouvido falar dela hoje. A Stephanie acabou de terminar o trabalho imenso de fazer a curadoria da Bienal de Atenas. E mesmo antes disso, a gente trabalhou no Independent Art Space em Estocolmo também. Ela já fez trabalhos de curadoria lá. Ela é afiliada também à TBA 21 Academy. O Daryl estava envolvido também nessa Bienal. E ela acabou de terminar um livro maravilhoso chamado Tidalética, imaginando uma cosmovisão oceânica através da arte e da ciência. Ela está fazendo a curadoria também de uma exposição em Londres, que acho que só começa ano que vem, né? E nós também estamos trabalhando em um livro juntos com relação a essa exposição. E o tema da palestra da Stephanie agora à tarde é a atenção como ferramenta curatorial e a política da atenção de gênero. Uma salva de palmas para a senhorita Hessler. Obrigada, Graham, e obrigado a todos por voltarem no almoço, por prestarem tanta atenção ao nosso simpósio. Bom, eu sou curadora, escritora e, eventualmente, eu participo de simpósios como este. Muito da minha atenção é direcionada para a arte e, claro, eu tenho as distrações na internet que todo mundo, e se você tem um exemplo bom disso aqui, além de tentar ficar com foco em arte, o meu campo de visão ficou maior. Então, eu penso em questões de economia, política, gênero, no sentido interseccional. A arte não pode existir só dentro da bolha. A arte não pode habitar só o mundo da arte. Então, muito da minha pesquisa é baseado no princípio de como diferentes esferas e campos interagem com a arte moderna. Eu acredito em expertise técnica, em excelência técnica, e eu vou liberar vocês dessa parte aqui, porque aí vocês podem parar de prestar atenção no gatinho e prestar atenção em mim. Então, eu acredito realmente firmemente que cada área, na área de conhecimento, e eu acho que a arte também é um campo de pesquisa em si. As pesquisas vêm avançando num nível rápido e a porosidade entre as disciplinas é fundamental. Nós precisamos nos alimentar, beber de outras áreas, aprender com as preocupações de outros pesquisadores, considerar essas preocupações para tratar do nosso assunto também. Então, a arte pela arte, para mim, é uma construção, principalmente hoje em dia, e a arte vem mudando também devido a todas essas influências externas. Então, quando eu diz que a arte se alimenta de outras áreas, eu estou falando de desenvolvimentos relativamente recentes. Você pode falar que isso começou no século XX, com o art theater, com a música se misturando com artes visuais, com a questão dos clipes. E aí, em 65, o EAT, Experimentos em Arte e Tecnologia, do John Cage e da Merce Cunningham, eles fizeram uma série de performances com engenheiros de arte fazendo em Russell, Nova York. Em 1965, esse grupo começou com a Barbara Stavini em Londres com o objetivo de sair das galerias e levar as artes para as empresas, para órgãos públicos, para outros lugares. No Brasil, o movimento concretista dos 50 e 60 pode ser visto também como um caso semelhante. A arte como objetivo, a arte passou a aprender e se inspirar com outros campos. Isso vem aumentando continuamente
com a influência também da indústria e das finanças. O pavilhão da Pepsi, que foi criado para a exposição de 70 em Osaka, não podia ter acontecido só pela arte, e não também sem o dinheiro que veio da indústria para aquela exposição específica. Foi bastante polêmico, essa é uma campanha bastante polêmica da Pepsi, usando aquele slogan das vidas negras importam, do Black Lives Matter. Eles usaram aquilo para fazer propaganda com a Kendall Jenner. Então, o pavilhão da Pepsi, que encorajava as pessoas, os visitantes, a explorar o ambiente e criar sua própria exposição envolvendo escolhas, responsabilidades, liberdade e participação. É uma esfera totalmente imersiva que reproduzia imagens em tempo real, reflexos tridimensionais dos visitantes, essa bolha, e as limitações os limites ficaram um pouco borrados, e as fronteiras entre a arte e outras áreas também se apagaram um pouco, passou daquele ponto de vista contemplativo para uma outra abordagem. Essa experiência de 1970 em Osaka, no Japão, esse é o pavilhão da Pepsi, do qual eu falei. Por exemplo, a nossa atenção social, como visitantes, cada vez mais a gente participa de grupos expostos a uma quantidade imensa de estímulos. Os visitantes foram incluídos nos mecanismos de feedback da tecnologia, e cada vez mais a atenção sensorial era ativada. E cada vez mais, isso acontece cada vez mais com relação à estética. Para descrever os trabalhos de artistas como a Lígia, esse é um frango Thai que esse curador prepara para os... E ele era classificado por esse termo. Então, o que eu estou querendo dizer assim, são todas essas experiências são importantes, e isso cria uma genealogia do começo do século XX, fim do século XIX, de uma forma bem simplificada, até os anos 50, 60 e, de certa forma, até hoje. Essa foi uma apresentação breve de como a arte saiu do seu confinamento disciplinar e passou a prestar atenção em outros sentidos, em outras experiências. Mas a arte não é o único campo em que a experiência da atenção é enfatizada. De manhã, nós ouvimos falar um pouco sobre a economia da experiência, desejos que não estão anexados, que não estão ligados a um objeto apenas, mas a emoções, afeto e a atenção em si mesma. A atenção que a gente presta a um site, tem tecnologias de eye tracking, de rastreamento dos olhos, para ver onde que a pessoa olha, onde ela clica. Existem hyperallergic.com e outras empresas que já vêm fazendo isso, empresas que buscam entender melhor no que as pessoas prestam atenção. Por exemplo, a atenção prestada à campanha presidencial, alimentada pela mídia, isso consome bastante a atenção das pessoas, e todo mundo aqui no Brasil sabe bem do que eu estou falando, porque a experiência eleitoral de vocês é recente. Então, se as convergências de disciplinas e o foco em experiências é um desenvolvimento que nós podemos observar em várias áreas de pesquisa, elas exigem também um tipo específico de atenção no caso da arte, outras formas de criação, e nós temos que nos perguntar o que esse desenvolvimento significa para a nossa atenção e como que a dispersão recente de foco, o que isso representa numa exposição. Se nós entendermos o campo da arte como algo extremamente ligado com as condições e preocupações da sociedade, não dá para ignorar questões como racismo, homofobia, marginalização e questões de gênero, porque elas são indissociáveis. Todas essas questões precisam de uma análise interdisciplinar, mas na próxima parte eu quero falar um pouco sobre como a atenção e o gênero acontecem em exposições de arte e o que isso pode significar no futuro em termos de considerações e ações. Desde 1960 até agora, eu selecionei algumas imagens, começa com essa de 59, e quando o surgimento desse movimento,
o surgimento desse tipo de experiência que envolve os visitantes de forma consciente ou inconsciente e acaba, de certa forma, eliminando a criticalidade também. Mas, enfim, hoje muitas exposições ainda são assim. Essa é uma foto de 59 de um documento. Eu adoro essa mulher olhando para aquela obra de arte e o cara está olhando para a mulher que está olhando a obra de arte. Eu gosto muito dessa foto. Então, incluindo a noção de espectador, que alguém, geralmente é homem, branco, educado, que entra no espaço da exposição e, no primeiro lugar, ele tem o conhecimento, ele sabe, ele tem a formação para prestar atenção àquela obra de arte, mas se você está preocupado com o pagamento do aluguel do mês que vem, se você sofre assédio na rua porque você é gay, negro ou mulher, ou estrangeiro, a sua prioridade não é a arte, provavelmente, e a sua atenção tende a ser dispersa para outras coisas, é preciso, por causa do estresse, então a sua atenção se dispersa. Em 2016, falando como curadora interdisciplinar de vários campos, uma revista científica Plus One, a revista científica Plus One publicou um artigo da Elizabeth Riley, da Escola de Medicina de Harvard. Eles fizeram pesquisas com outras universidades, relacionando diferenças de gêneros e o controle sustentado da atenção, isso também, e como isso se relaciona à desigualdade de gêneros entre os países. E o estudo analisou como que as mulheres e os homens prestam atenção continuada ou sustentada, de acordo com os atores, como que eles sustentam o controle da atenção e como que isso é fundamental para o sucesso na escola, para o sucesso no trabalho. Então, nós podemos criticar que o último objetivo da atenção da mulher, no caso, é ser útil, pragmática e usar a atenção principalmente para produzir membros produtivos para a sociedade capitalista. Mas, considerando essa lacuna de gênero em trabalho e salários, é preciso mudar essas condições. E, para mudar essas condições, nós temos que entender o papel da atenção e se existe alguma atenção diferente entre os sexos, bem como se existe diferença entre a capacidade, uma diferença biológica entre a capacidade de prestar atenção continuada ou se isso é só provocado por fatores e condições sociais. Voltando ao estudo, vocês já podiam ter imaginado o resultado meio deprimente por causa do título do artigo, mas vamos ver aqui como que a gente define o controle da atenção. No artigo da Elizabeth Riley, ela fala que o controle sustentado da atenção é a capacidade de manter a atenção selecionada a uma tarefa por um longo período, apesar de distrações internas e externas. Esse estudo foi baseado em pesquisas anteriores que consideraram fatores sociais, culturais e como que isso se relaciona à diferença de gêneros em termos de vocabulário, por exemplo. Então, classes mais baixas na Índia têm alguns vocabulários que não aparecem, ou tem um vocabulário que não aparece nas classes mais altas ou mais privilegiadas. O vocabulário muda não só em termos de gênero, mas também entre as classes. Outros estudos anteriores também sugeriram que as mulheres têm controles inibitórios, então a capacidade das mulheres de voluntariamente inibir alguma coisa exigem respostas comportamentais e de atenção, ou seja, é uma vantagem feminina no controle inibitório e em tarefas contínuas. As mulheres são mais variáveis que os homens, mas também conseguem prestar atenção por mais tempo. Eu não sei se vocês viram esse experimento, mas é um experimento bem famoso em que você tem que prestar atenção a alguma coisa para ver se você vê alguma inconsistência. Vocês viram o gorila ali? Deu para ver o gorila? Porque, considerando aspectos culturais, o estudo usou mais de 2.000 amostras, usou os índices de IDH da ONU, e nós podemos questionar essas medidas, mas a pesquisa foi baseada no desempenho geral. Homens e mulheres não foram afetados da mesma forma. Esse foi um dos resultados.
Em condição de baixa igualdade de gêneros, os homens fazem mais erros de comissão e as mulheres fazem mais erros de omissão. Mas conforme aumenta a igualdade de gêneros, os homens e as mulheres têm desempenhos muito semelhantes. Então, erros de comissão são feitos pelos homens, ou seja, os homens respondem demais aos estímulos. Apertam botões quando não tem necessidade, os homens agem mais, enquanto que as mulheres cometeram mais erros por omissão, significando que as mulheres deixaram passar alguns estímulos, as respostas das mulheres são mais cautelosas. Em países com menos igualdade de gênero, as mulheres são mais cautelosas que os homens. Quanto mais houver controle inibitório, as mulheres usam também diferentes estratégias, mas comparando esses resultados com outros erros, mostrou que os erros não são mediados apenas por estratégias de gênero. As mulheres precisam ser mais cuidadosas, mais cautelosas, elas foram socializadas, criadas para ser mais cautelosas, para responder a instruções, porque as mulheres têm que garantir que tudo esteja seguro. Então, as mulheres, inclusive, são formadas para pensar duas vezes antes de falar alguma coisa, porque alguém pode achar que ela é burra ou que ela está falando um assunto que ela não conhece. Então, e acreditem, isso acontece comigo. Eu recebo mais e-mails de artistas homens do que de artistas mulheres. Isso talvez seja relacionado com o que nós falamos da omissão e da comissão. O estudo também descobriu que a variância única na performance das mulheres varia também de acordo com a igualdade de gênero entre os países. Então, ou seja, onde as condições sociais para as mulheres são mais parecidas com as dos homens, elas conseguem ter um desempenho mais parecido. E o estudo conclui que isso é relacionado à igualdade de gêneros e não só à pobreza. Claro que as condições sociais e monetárias de um país afetam, mas as condições sociais impactam mais ainda, porque as condições econômicas afetam os dois gêneros praticamente da mesma forma. Nós temos a Convenção da Arte Visual e na Convenção do Cubo Branco, do White Cube, de 1918, do Museum of Fine Arts de Boston, eles publicaram um estudo sobre visitantes do museu e eles falam sobre a fadiga do museu, e eu sei que vocês conhecem isso, o cansaço, a fadiga do museu, falta de atenção por parte dos frequentadores de museus. E ele fala que menos variação de cor ajudaria a resolver o problema. O Cubo Branco foi institucionalizado por uma instituição importante, o MoMA, em Nova York, nos anos 30, e como o Sherlock mostrou, o branco virou a cor padrão para as paredes de museus. Então, a convenção é que começou quando as mulheres, às vezes, nem tinham... essas convenções surgiram quando as mulheres, muitas vezes, não podiam nem trabalhar, votar, elas não tinham voz. Então, isso foi nos 20 nos Estados Unidos, 18 na Alemanha, 32 no Brasil, 47 no Japão e na Suíça em 1971 apenas. Essa é outra distração, esse é o meu gato, Miau. E eu não estou falando das exposições. Você não deixa as paredes poluídas, você deixa as paredes limpas para que a obra de arte possa ser percebida de uma forma limpa e direta. Mas quem deve prestar atenção e quem consegue prestar atenção e que tipo de atenção a gente está falando? No começo da palestra eu apresentei um outro material para vocês e muda o foco da arte como objeto autônomo para a visão da obra de arte como uma forma integrada ao movimento social. Então, nesse desenvolvimento paralelo, o Cubo Branco continua a persistir, embora ele seja regularmente contestado. Vejam o Brian O'Doherty, que ele publicou um artigo em 76 já criticando a ideia do Cubo Branco. Outros pesquisadores falam sobre outras questões na sua prática, nos seus artigos, pensem no Land Art, por exemplo. Então, nós temos convenções que estabelecem condições perfeitas para prestar atenção numa obra de arte autônoma. Nós temos isso. Mas a gente considera isso como uma arte, como uma expressão visual apenas, mas a gente tem gente já tentando sair desse confinamento perfeito da obra de arte.
Essa foto me lembra, ou me faz pensar nisso. Quando eu era adolescente, eu fui ver esse museu e aí eu lembro dessa molecada sentada na frente de um Rembrandt maravilhoso e mexendo no celular. Mas, na verdade, é um aplicativo que o museu oferece para os visitantes para melhorar a experiência educacional. Então, não é que elas estão distraídas, elas estão mexendo no celular, vendo o aplicativo e para aprender mais sobre o Rembrandt. As condições de acesso às exposições também variam as capacidades de prestar atenção entre diferentes idades. O cubo branco, ou White Cube, celebra uma experiência visual e cognitiva. O Tecnova embraça experiências corporais, experiências ambientais e sociais, e também uma experiência em que a distância é derrotada e a atenção é ativada de uma forma assertiva, às vezes até agressiva, por meio de diversos estímulos sensoriais. Então, uma ideia sai, a primeira convenção sai de uma ideia burguesa de arte e a outra ela fala dos fluxos de desejos que transcendem o objeto, as emoções são o alvo da economia, da política. Hoje, o que é enraizado são programas algorítmicos e codificados. Dá para ver em alguns projetos como do Pierre Hugues, que criou isso daqui na Galeria Serpentine, de Londres, Serpentine. E sim, ele baseou as ondas cerebrais dos visitantes, criam as imagens, então não tem um envolvimento humano dele, as imagens existem apenas porque as pessoas estão visitando a exposição. Outro exemplo é o Ian Chang, que criou isso daqui, essas séries Emissaries, também com base no estudo algorítmico. O autor controlava o algoritmo e o código inicial, e depois disso ele deu autonomia para que a coisa crescesse autonomamente. Todas essas mudanças, claro, têm a ver com a tecnologia, e elas mudam o que é arte e o que é boa arte. Afeta não só a arte que está sendo criada, mas também a maneira como nós fazemos exposições. Eu vi vários trabalhos de realidade aumentada, realidade virtual. Por exemplo, esse é um da Lucia Alavanu. Isso foi na Bienal de Atenas que eu fiz a co-curadoria. Esse ambiente de realidade virtual que ela criou, você podia entrar e visitar o aeroporto original, antigo de Atenas. Muitos refugiados ficaram hospedados lá, enfim, significa bastante para eles. Esse aqui é do Theo Triantafilides, ele criou, também é da Bienal de Atenas, ele criou esse trabalho pós-gênero, e algo que está ruminando no significado da arte e questões filosóficas. Aqui é um trabalho chamado de Phantom, do Daniel Stegman Mangranet, talvez você já tenha ouvido falar dele. Eu gostaria de poder dizer que os desenvolvimentos estão acontecendo paralelamente ao White Cube, criando condições melhores para as mulheres e levando em conta a maneira como nós prestamos atenção e a especificidade social. Mas o que aconteceu muito frequentemente, o que acontece ainda, depois daquela euforia com artistas feministas, por exemplo, como a Olya Lialina, quando veio a internet, houve uma certa decepção. E esse espaço neutro, na verdade, esses espaços neutros, eles começaram a reproduzir os mecanismos de até então. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa prestar atenção cuidadosa com as convenções, não só na arte tradicional, mas quais são os comportamentos e exigências de atenção ela coloca sobre nós. Voltando ao regime que a gente está atualmente, precisa acontecer através da arte em si, além da mudança das suas produções. Nas exposições, a gente precisa estar ciente não só das condições de quem está sendo incluído, mas também as condições dos materiais e as suas inclusões. Então, atenção no sentido de quem é que a gente está prestando atenção e também quais são as condições que a gente recebe a arte, como que as mulheres ou pessoas de cor ou artistas LGBT e visitantes
têm e vão poder apresentar na hora da apresentação e da atenção que vai ser exigida deles. Então, talvez a gente também tenha que fazer perguntas como: a gente pode trazer as crianças para a exibição? Tem uma área para as crianças que a gente pode deixar lá? As salas são amplas e dá para ver, é bom? Ou isso apresenta alguma ameaça, ou ela vai ser assistida? Como que é dentro da galeria? Se a linguagem usada usa gênero, se os banheiros são de gênero neutro. E mais importante, a gente precisa perguntar quais tipos de exposições estão sendo mostradas, quais tipos de arte, não em relação apenas ao gênero e tipo de arte, mas também como que os trabalhos são apresentados. Então, por exemplo, se a experiência na realidade social, eu reenfatizo, não só a nossa atenção visual, mas também auditiva, e nossos outros sentidos são abordados e diferentes assuntos são abordados. Então, como que o gênero e as questões raciais e os mecanismos de controle social, e se a interação social da atenção e a forma como as outras disciplinas são abordadas, inscritos dentro da arte e nas exibições. Eu não estou querendo dizer que as artistas mulheres estão numa realidade tão desfavorável, mas elas também precisam ser também celebradas por elas conseguirem enquadrar a arte em tudo aquilo que é exigido e a forma, mas também toda a forma como a gente valoriza a arte precisa ser abordada e reavaliada. Em 1971, por que não tem uma grande artista mulher? A questão, na verdade, deveria ser o que é que nós consideramos a grande arte ou que vale a nossa atenção. Eu espero ter mostrado os critérios, o critério pelo qual a gente usa para avaliar são influenciados por diversos fatores ao nosso redor. O estudo de 2016 que eu me referi sugere que a atenção é uma construção de gênero e a gente não pode só simplesmente incluir mulheres que precisam preencher os mesmos critérios dos homens, a gente precisa mudar os critérios em si. A gente conseguiu incluir questões globais de uma maneira geral na arte, a gente também pode mudar a arte para prestar mais atenção no gênero racial e questões sexuais. E esse talvez seja o ponto mais importante para mim, porque também significa que a gente pode revisar a forma como a gente faz a curadoria. A gente faz uma curadoria que favoriza as questões cognitivas, subjetivas, que têm uma tradição masculinas, ou a gente cria curadorias que retiram a crítica e modificam as nossas experiências, os nossos desejos, nossos medos, ou respeitamos essas histórias e linhagens, estudamos elas, aprendemos delas para aprender delas e mudar o futuro. Eu acho que prestar atenção nessas questões é um fator essencial se a gente quiser cobrir um ambiente onde a arte vai ser fantástica. E voltando à pergunta, por que não tiveram grandes artistas mulheres para a arte ser o melhor possível, de acordo com critérios mais inclusivos que permitiram a grupos marginalizados participarem? Os artistas não precisam ser instrumentalizados para questões econômicas, políticas, outras questões mais pragmáticas, como a gente vê hoje. Isso precisa ser eliminado. Então, para proteger a arte, a atenção à arte, nós precisamos prestar atenção com atenção, de fato, quem que está mais afetado com a distração, e precisamos continuamente redefinir o que é que está sendo prestado atenção e por quem. Obrigado. Eu tenho um vídeo que eu gostaria de passar. O vídeo é da artista Alicia Crampton, que é uma performista musical. Eu vou deixar como última parte da minha fala.
Obrigada.